Irmãos, ainda de pé no seu lugar, você já vai se assentar. Nós vamos ler um versículo da Bíblia, mas eu quero preparar o seu coração nessa noite de uma maneira bem rápida, bem simples, para junto nós orarmos, clamarmos aos céus, para que Jesus, o grande desatador, possa se manifestar no nosso meio. Diga assim comigo: para quebrar, para me livrar de todas as correntes que o inferno tramou contra mim, minha família, nas escondidas, em nome de Jesus. Tá ligado? Vamos ler o que está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 4. Em alta voz. 1, 2, 3 e... do laço que as ocultas Satanás armou contra. Salmos 91, versículo 3. Vamos lá, 1, 2, 3 e... porque ele, o desatador, Jesus, me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. João capítulo 8, versículo 36. Vamos lá, 1, 2, 3 e... se pois o Filho Jesus, o desatador, vos libertar, verdadeiramente sereis, assim ó, verdadeiramente sereis livres. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 26. Vamos ler lá? E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes. Faz assim ó, eles rasgaram o quê? Eles rasgaram o quê? As vestes. Mandaram açoitá-los com vara. 23, vamos lá? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse ou seja, vez, só mais uma. E lhe segurou os pés. Lhe segurou o quê? Faz assim ó, lhe segurou o quê? Os pés no tronco, ou seja, amarraram os tornozelos, os pés dele num tronco, com correntes. Diga: queima, Jesus. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, qual era o nome deles? Mais uma vez, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas, diga comigo bem alto, e foram soltas as prisões de todos. E você assenta aplaudindo o nome de Jesus. Bata palmas dando glória. Levanta o seu rosto, olha aqui para o altar. Quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai descobrir que homens e mulheres cheios do Espírito Santo tinham uma vida com Deus, fugia do caminho errado. A presença, o fogo do Espírito Santo moravam dentro destes homens. Exemplo Pedro, exemplo Lázaro, e outros tantos homens e mulheres da Bíblia, que Satanás trabalha nas escondidas, nas ocultas, para prender, para acorrentar, para amarrar a vida destes homens, levando eles à dor e o sofrimento. Exemplo foi os Salmos que lemos, capítulo 31, versículo 4, quando Davi, o homem
segundo o coração de Deus. Ele vai dizer: Senhor, tirar-me-ás do laço que as ocultas Satanás ele armou contra mim. Davi ele era um homem que Deus morava dentro dele. Satanás não podia tocar em sequer um fio de cabelo do seu corpo. Mas ele vai orar a Deus, pedindo para que Deus livrasse ele do laço do diabo, porque ele sabia que o diabo estava trabalhando nas ocultas, nas escondidas, armando laço para prendê-lo. Assim são homens e mulheres também dos dias de hoje. Você é de Deus, Deus mora dentro de você, você é cheio do Espírito Santo, você anda nos caminhos do Senhor, você dá glória, você dá grito de aleluia, você está na corrente da jornada feliz. Mas Satanás trabalha nas ocultas para armar laço, para prender, para te acorrentar a você, alguém que você ama, alguma área da sua vida. Mas fica tranquilo, porque está escrito em João 8,36: Jesus, o grande libertador, te livrará do laço do passarinheiro, te libertará. Pois crê, bata palmas e dá glória. Se pois o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dão glória para Jesus. E nós lemos, assenta por favor, o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 22 ao 26. Depois você lê o 16 todinho, você vai entender a pregação dessa noite. A Bíblia disse que Saulo, qual era o nome dele? Não ouvi, qual era o nome dele? Vai bem alto, qual era o nome dele? Saulo, que mais tarde você vai entender, ele vai passar a chamar Paulo. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Saulo, ele respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu ele carta branca para perseguir os cristãos, para matar, para dilacerar aqueles que dizia ser seguidor de Jesus. Qual era o nome dele? Saulo. Qual era o nome dele? Saulo, um homem usado pelos demônios. O corpo dele nesta época era templo, era casa, era morada de Satanás. Mas a Bíblia vai dizer que quando Saulo estava indo a caminho de Damasco, respirando ainda ameaça, com gosto de sangue na boca, a Bíblia vai dizer que houve um clarão no meio do caminho. Aquele era Jesus, o grande desatador, o qual ele teve encontro. Ele é liberto, ele é livre. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Aquele que era perseguidor dos discípulos, aquele que era perseguidor dos cristãos da época, Saulo, ele teve encontro com Jesus, o desatador que libertou ele. Ele teve os seus caminhos iluminados. Ou seja, pastor, não estou entendendo, vai entender agora. Você está aqui na corrente da jornada feliz, a corrente, o desatador. E talvez aquela pessoa que você ama, ela odeia falar de Jesus, ela odeia falar de crente, mas saiba que através de você, ele vai ter um encontro com Jesus, o desatador. Ele vai mudar de vida, ele vai mudar de lado. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. E a Bíblia diz que Jesus, o desatador, transforma o nome dele para Paulo. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Pesquisa quem foi Paulo. Um homem que tornou instrumento das mãos de Jesus. Um homem que foi transformado, e ele, a partir daquele momento da sua conversão, ele se tornou discípulo de Jesus. A ponto de, quando você lê o texto sagrado, você vai ver
que ele foi um dos homens que escreveu parte da Bíblia. Ele também foi usado para pregar a palavra, o evangelho, por meio de cartas. Um homem que o seu corpo foi transformado em casa, em templo, em morada do Espírito Santo. Ele passou a ter uma intimidade tão grande com o desatador, com Jesus, que o corpo dele era casa, era morada, era templo do Espírito Santo. Ele foi transformado em um pregador internacional. Ele pregava para os Filipos, ele pregava para os Coríntios, ele pregava para os Tessalonicenses, ele pregava para os Colossenses. Paulo era usado para pregar para todas as nações. A Bíblia vai dizer que ele impunha as mãos sobre os enfermos eram curados. Ele colocava as mãos sobre o cego enxergava. Ele impunha as mãos sobre o mudo falava, o surdo ouvia, o paralítico andava, os leprosos eram limpos, os mortos ressuscitavam. E a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lençóis e aventais se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugia deles, e os espíritos malignos saíam. Ou seja, um homem usado por Deus, assim como você. Se você crê, bata palmas e dá glória. Dá um grito de aleluia aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí. Olha para cá. E ele, um homem que, para você entender, mudou de lado, saiu das trevas e foi para a luz, estava incomodando o inferno, porque ele estava esvaziando o inferno e enchendo diga assim, Paulo estava esvaziando o inferno e enchendo os céus. Então Paulo e Silas, diga assim comigo, Paulo e Silas, vamos lá, 1, 2, 3 e... estava em uma cidade, expulsa o demônio de uma adivinhadora. Por causa disso, aqueles que procurava aquela a quem revelava por meio dos espíritos demoníacos, não podia mais revelar. Ela havia perdido aquele que revelava, que eram os demônios, e os seus senhores, o qual ela trabalhava, se revoltou, diga comigo, contra Paulo e contra Silas. Contra quem? Paulo, diga então, vamos lá, contra Paulo e contra Silas. Levaram eles aos magistrados da época e disseram: estes homens estão aplicando costumes que não é aceito nas nossas terras. Estes homens estão fazendo coisas que não é permitido, então vocês têm que açoitá-los. E os magistrados rasgaram-lhe as vestes e começaram a açoitá-los. Olha para cá, aponto. Aqueles açoites rasgaram a carne do vosso corpo, começaram a sangrar. Eles gritavam: ai, ai, ai! Chicotada, açoites. E os magistrados disseram: prendem estes homens. Estenda a mão, diga assim: Paulo e Silas. Diga: Paulo e Silas. E a Bíblia diz que prenderam Paulo e Silas, não em uma prisão comum, mas a Bíblia vai dizer: prendem Paulo e Silas no cárcere interior. Olha para cá, o cárcere interior era pior do que a prisão normal. Por quê? Porque o cárcere interior era um lugar com pouca luminosidade, era um lugar com pouca ventilação,
era um lugar fedido. Os historiadores vão dizer que no fundo do cárcere interior passava-se o esgoto da cidade. Aquele esgoto se jogava, soldados quando eram mortos, jogava pelo esgoto. Imagina só, eles no cárcere, preso, mandaram acorrentar o tornozelo deles com correntes, e mandou colocar um carcereiro vigiando eles 24 horas. É isso que o diabo faz. Ele quer prender você, prender teu casamento, prender aquela vida espiritual, prender você no medo, prender você no ódio, na raiva. Satanás, ele tem prendido aquele sonho, aquele projeto. E quando a pessoa se sente presa por Satanás, ela se sente acorrentada, ela não se sente que ela consegue mover, ela não sai do lugar. E o diabo, além de prender, além de acorrentar aquela pessoa, ela vai se sentindo abafada, ela vai se sentindo uma forma de inexistência, ela perde o foco. É isso que o diabo quer. Porém, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, você não está entendendo? A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, orava e cantava hinos de louvor a Deus. Eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Ei, meu irmão, te jogaram na prisão, acorrentaram você, canta hinos de louvor a Deus, ora a Deus, canta hinos de louvor a Deus. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Satanás está derrotado. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha só, como assim, pastor? Jogaram eles na prisão, no cárcere interior, um lugar fedido, um lugar com pouca luminosidade, pouca ventilação. Eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não ficaram ali se lamentando. Nós fizemos tanto para Jesus e Jesus esqueceu de nós, e o grande desatador nos abandonou. Mas a Bíblia vai dizer que tinha dentro deles a luz, o Espírito de Deus, Jesus, o grande desatador. E por volta da meia-noite, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais. Assenta aí, assenta aí. Sabe por que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles oravam a Deus, eles cantavam hinos de adoração a Deus? Porque eles sabiam que para que Deus pudesse operar um milagre, ele sabia que a oração, que o louvor precede o milagre. O louvor precede o milagre. Eles tinham entendimento que o louvor, a adoração, a oração precede o milagre. Está preso, meu irmão? Clame a Deus. Você está sentindo acorrentado? Canta hinos de louvor a Deus, porque o louvor que sai dos seus lábios precede o milagre. Se você crê, salta dessa cadeira, jogue as mãos para cima, bata palmas e dá glória. Por volta da meia-noite, por volta da meia, mais uma vez, por volta da meia, assenta no seu lugar. Há um mistério no clamor. Por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, os ponteiros estão pontados para o céu. Quando você lê a Bíblia, existem alguns milagres que aconteceram, milagres extraordinários. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito. Por volta da meia-noite, Gideão e 100 homens vencem os medianitas de forma milagrosa. Por volta de meia-noite, a Bíblia vai dizer que Sansão, movido pelo poder do desatador, removeu os portões de Gaza, mostrando o poder de Deus, e de uma forma maior do que o exército. Quem crê, bata palmas e dá glória. O louvor liberta, o louvor precede o milagre.
O louvor precede o milagre. O louvor precede o milagre. O seu louvor precede o milagre. Bata palmas e dá glória, meu irmão. Assenta aí. E a Bíblia diz que eles cantavam hinos de louvor, eles oravam, e a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar, começaram a orar, começaram a glorificar o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus, Ele enviou Jesus, o desatador, com um grande e poderoso terremoto. Olha para cá. Levanta as mãos e diz: Deus enviou Jesus, o desatador. Diga assim: o grande terremoto. Diga assim: o grande terremoto. Olha para cá, senta aí. O terremoto do diabo vem de baixo para cima, mas o terremoto de Deus vem de cima para baixo. Assenta, você não entendeu? O terremoto do diabo vem de baixo para cima, mas o terremoto de Deus vem de cima para baixo. Eu tenho uma notícia para te dar: tem terremoto de Deus chegando, tem terremoto de Deus chegando, tem terremoto de Deus chegando. Joga as mãos para cima, bata palmas e dá glória. Diga assim: 7 milagres que o terremoto de Deus produziu na vida de Paulo e Silas. Diga: na minha vida também. Primeiro milagre que o terremoto ele produziu, diga assim: sacudiu o alicerce da prisão. Vamos lá, 1, 2, 3 e de pé, de pé. Quer que o terremoto vamos lá, 1, 2, 3 e faz assim, ó, sacode aí. Quer que o terremoto causou? 1, 2, 3 e sacudiu o alicerce da prisão. Quem quer bater palmas e dar glória? Segundo milagre que o terremoto de Deus produziu, faz assim comigo, ó. Abriu. Toda a igreja, 1, 2, 3 e abriu-se todas as portas. Deus te trouxe aqui porque Jesus, o grande desatador, vai se manifestar com um grande terremoto na sua vida, e todas as portas vão se abrir. Todas as portas estão fechadas, vai se abrir. Quem crê, bata palmas e dá glória. Diga: as portas estavam abertas. Vamos lá, 1, 2, 3 e dá um berro. Vamos lá, 1, 2, 3 e as portas estavam abertas. Terceiro, soltaram-se as cadeias de todos. Vamos lá, 1, 2, 3 e dá um berro. Estenda a mão para cá. 1, 2, 3 e aquele que estava preso agora está livre. Aquele que estava acorrentado agora está livre. Aquele que estava amarrado agora está livre. É o que vai acontecer, meu irmão. Satanás talvez te jogou no cárcere, mas fica tranquilo, Deus vai mandar o Jesus, o grande desatador, e aquele terremoto que ele vai produzir vai soltar você daquilo que te prendia. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí. Diga assim: eles estavam soltos. Diga: eles estavam soltos. Aí, agora aqui arrebenta. Porque aqui no versículo 16, no versículo, capítulo 16, versículo 17, diz assim: acordando o carcereiro, e vendo abertas todas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O que aconteceu? O carcereiro tirou a espada e que queria tirar a própria vida dele, porque ele disse assim: os presos que estavam nos meus cuidados fugiram. Eu vou ser morto. Então é preferível eu tirar minha vida. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Estamos todos aqui. E a Bíblia diz que aquele carcereiro, ele começou a tremer, e ele pulou de joelho na frente de Paulo e Silas. O que eu tenho que fazer para seguir Jesus,
o grande desatador que vocês servem. Paulo e Silas prega para o carcereiro. Sabe o que eles disseram? Crê no Senhor Jesus, o grande desatador, e será salvo, tu e a tua casa. Aquele terremoto produziu salvação na família. Salvação na família. Quem crê, bata palmas e dá glória. O terremoto de Deus, ele vai produzir salvação na tua casa. Ele vai produzir salvação na tua família. Você não está entendendo, meu irmão? Quando você clama pela presença de Jesus, o grande desatador, não importa se você está na prisão, não importa se você foi amarrado, mas se você colocar a tua fé nele, cantar hinos de louvor e adoração, que vai precedir o milagre, você vai receber o milagre da salvação. Você vai receber o milagre da salvação. Quem crê, bata palmas na glória. E a Bíblia vai dizer que aquele carcereiro, olha aqui o próximo milagre. A Bíblia diz que ele tirou eles, estava solto. O carcereiro tirou eles da prisão. Você pode dar glória a Deus aí? Olha para o teu irmão, diga para ele assim: se prepare que o inimigo vai cuidar de você. Aquele que era inimigo vai cuidar de você. A Bíblia diz que o carcereiro começou a cuidar de Paulo e Silas. A Bíblia diz que o milagre que aquele terremoto produziu, e lavou-lhe os vergões dos açoites. Eles cuidavam das feridas, cuidava de limpar as feridas de Paulo e Silas. Deus te trouxe aqui, meu irmão, porque até aquele que se diz inimigo, ele vai cuidar de você, vai cuidar de você, vai cuidar de você. Lavou os vergões dos açoites. Quem crê, bata palmas e dá glória. Acenda aí. E a justiça foi feita. Por quê? Aquele que açoitou eles, espancou eles, jogou eles no cárcere interior, acorrentou eles, aquele que ficou vigiando eles, agora pega eles pelo braço e sai com eles da prisão. A justiça foi feita, a justiça foi liberada, a justiça foi feita, a justiça foi liberada. O sexto milagre que aquele terremoto produziu, justiça de Deus, pôs Paulo e Silas em liberdade. Deus te trouxe aqui. Deus, ele vai se manifestar como grande desatador, e você vai receber o terremoto de Deus, e a justiça de Deus vai te colocar em liberdade. Você, tua casa, tua família, aquela área da sua vida. Se você crê, bata palmas e dá glória. Agora de pé, eu termino agora. O sétimo milagre que aquele terremoto produziu, eu vou fazer questão de você ler Atos 16, capítulo 34. Vamos ler lá. Vamos lá, em alta voz, 1, 2, 3 e... Lhe expôs aonde? Colocou eles aonde? Presta atenção. Levaram eles e colocou eles aonde? Não, bem alto. Colocou eles aonde? Na mesa. Está escrito lá. Colocou eles aonde? E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus, em Jesus, o grande desatador. Em Jesus, o grande desatador. Olha para cá. Eles se assentaram aonde? Aonde? O diabo sabia que a mesa estava preparada para eles. Fez de tudo para que eles não chegassem aqui. Mas como Davi disse: preparas uma mesa perante mim, na presença do meu ex-inimigo, que era o carcereiro, na presença dos meus inimigos. Por quê? Porque tudo que nós precisamos
tem na mesa farta. Cura divina tem na mesa farta. Saúde tem na mesa farta. Libertação da família, salvação tem na mesa farta. Casamento abençoado tem na mesa farta. A compra do carro, da empresa, da loja tem na mesa farta. Tudo que você precisa tem na mesa farta. Se você crê, bata palmas e dá glória. 7 milagres que o terremoto de Deus produziu. Levanta a mão e diga assim: provisão divina, necessidades supridas. Provisão divina, necessidade suprida. Você vai se assentar à mesa. Você vai se assentar à mesa. Você vai experimentar da provisão divina. E todas as suas necessidades, meu irmão, serão supridas. Serão supridas. Quem crê, bata palmas e dá glória. Levanta as mãos e diga assim: Ele é maravilhoso. Toma o seu assento, fazendo favor.